Você quer saber sobre fios, como colocar na pele, qual a indicação? E temos tantos fios no mercado, por onde começar, aonde escolher? Muito prazer, eu sou a doutora Luciana Vilas Boas, eu sou médica dermatologista e fios é algo, é um tema extenso, né? Como tudo na medicina, a gente pode falar muito. E a gente tem algumas categorias aí que a gente vai ter que separar muito bem, porque a gente tem fios que promovem bioestímulo, tem fios que promovem sustentação, tem fios que promovem essa sustentação com o efeito de tração, e tem fios que fazem isso e ainda causam o bioestímulo. A gente tem fios mais antigos, fios mais modernos. Um dos primeiros fios foi o fio de ouro. Então a gente tem o ouro, que é uma substância que a gente pode colocar também dentro da nossa pele. Então era um fio liso, só que ele era feito de ouro. E aí colocava-se na pele, que é um material que vai causar um estímulo de colágeno, só porque ele tá ali, é um corpo estranho e o organismo vai começar a reagir, mas o ouro a gente não reage tanto, a maioria das pessoas aceita bem, mas tem gente que tem alergia ao ouro. E o estímulo não era tão importante assim. E ele era apenas para fazer um estímulo. Aí vieram, por exemplo, o fio russo, que é um fio que foi muito utilizado, foi famoso durante muitos anos, em que ele tinha umas garrinhas, como se fosse uma espinha de peixe. Aqui você tá vendo a cabecinha da Filomena, que daqui a pouco ela tá aqui sempre para ajudar, né, a mostrar. Porque o que é atração e o que é o bioestímulo. Então a atração é quando a gente coloca alguma coisa para fazer isso. A gente, por exemplo, aqui tá caído, ó, tá vendo que tá mais para baixo, que aqui não tá tão retinho, que a gente tem que fazer isso ficar mais reto. Então a gente pode colocar um fio para fazer essa atração, que a gente chama de tração, sustentação, ou a gente vai passar um fio, por exemplo, para cicatriz de acne, para que faça um bioestímulo. Fio no pescoço, a gente passa vários fios para fazer o bioestímulo. E o bioestímulo é aquela questão que a gente faz apenas de estímulo de colágeno, ou seja, é uma substância biológica, ou por isso bio, de vida, então, e mais o estímulo. Então é um estímulo biológico. Aí a gente pode ter, então, esses momentos aí de fio que a gente vai fazer uma tração com uma sustentação, ou ele vai fazer apenas o estímulo de colágeno, ou ele pode fazer as duas coisas. Então eu falei do fio de ouro, eu falei do fio russo, mas hoje a gente tem fios de PDO, que é a polidioxanona, a gente tem fios até de ácido hialurônico, que tem muita coisa chegando nova aqui no Brasil. E fios é uma modalidade que na Europa é muito utilizada e há muitos anos. As europeias gostam muito de fios, porque eles dão uma naturalidade muito grande, principalmente os fios que eles são absorvíveis, como por exemplo o fio de PDO, a gente coloca ele na pele, ele faz esse efeito de sustentação e de tração e também de bioestímulo. Então mesmo ele tendo garrinhas, como se fosse a espinha de peixe, ele adere ao tecido, ele faz o efeito de tração, mas o próprio produto estimula a produção de colágeno. Então ele faz essas duas coisas, além de tracionar e sustentar, ele também faz o estímulo de colágeno. E essa substância, ela é absorvida. Dali depois de 6 meses, uma média, né, de 180 dias, não vai se encontrar mais o fio naquele tecido. Aquele fio que foi colocado, ele não existe mais em 6 meses, mas a gente vai continuar a observar essa nova formação que a gente chama de neoformação de colágeno e mesmo como se fosse esse túnel, esse feixe de tecido que foi formado e feito essa sustentação. Isso pode estar presente por até 2 anos, 2 anos e meio, é o que os trabalhos mostram. E o que a gente vê na prática? Eu gosto muito de analisar sempre cada caso, porque nós somos únicos e a gente avalia de uma forma
muito geral, todos os pacientes, assim, geral no sentido de olhar a saúde como um todo. Não é apenas vou fazer um fio e colocar ali. Por quê? Porque se eu vou fazer um fio e colocar ali, eu posso ter um melhor aproveitamento ou mais ou menos. Porque como é que tá essa saúde desta pessoa que eu estou tratando? Qual é o hábito de vida dela? Por exemplo, é um paraquedista que tem muita questão de voar e de saltar de paraquedas e tem esse efeito na pele porque ele está sendo submetido a vento, a temperatura e mesmo a pressão atmosférica, e isso pode alterar essa pele. Então tudo isso vai ter que ser analisado. É um corredor, é uma pessoa que se expõe muito ao sol, o que acontece, e além disso, como que é essa alimentação? Ele pode formar um bom colágeno ao fazer esse estímulo? Ah, não, é uma pessoa que não tem uns hábitos muito bons de vida. Então tudo isso eu tenho que orientar. E para isso a gente tem que fazer um diagnóstico correto. Então faço um diagnóstico com todo esse olhar, com todo esse cuidado, para que então fale, olha, o melhor para você é isso, mais isso, fazendo toda essa orientação para que realmente fique o resultado que você merece e que você espera. Então procure conversar sempre de uma forma muito clara e aberta. Mas eu quero que minha pele fique assim, porque eu quero assim. Bom, assim eu não acho bonito e nem é natural. Eu gosto muito dos efeitos naturais, que a pele vai melhorando. E pra mim, que sou dermatologista, ver essa qualidade de pele, essa pele com brilho, com vida, com cor, é muito incrível. E isso são detalhes. Então, às vezes tem um sulco marcado. E esse sulco tá marcado, mas ele também era fundo. Mas aí a fundura, né, a questão da profundidade realmente foi corrigida, a marca é que ainda não. Mas ao longo do tempo, com a melhora da qualidade de pele, o estímulo que a gente fez, isso vai melhorando com o tempo. Então tudo isso tem que ser muito bem explicado, para que você não se frustre, porque a gente ficar frustrado com o tratamento é muito ruim. E é muito ruim para mim, porque eu quero sempre extrair o melhor. Para isso é super importante todos esses passos. Um diagnóstico bem feito, para que seja feito o melhor tratamento proposto para aquele caso. Então o fio de sustentação, ele é muito bom e a gente pode utilizar nos braços, nas pernas, no abdômen. Aí podemos sustentar mama? Ainda não. Já foi feito diversas tentativas e ele não consegue essa sustentação. Então, para mama ainda tem que ser uma prótese mesmo ou mesmo uma cirurgia. Agora, para braço, para pescoço, fica excelente o fio com bioestímulo. Realmente aquele pescoço que começa a ficar com aquele aspecto que a gente chama de pescoço de galinha, porque ele fica mais enrugado, mais flácido. Melhora muito com o fio. A região do colo também melhora bastante. E mesmo a face, além de sustentar, pode-se fazer também o bioestímulo, como por exemplo na cicatriz de acne. Então, as indicações são muitas, ou seja, a gente tem que definir o diagnóstico e a gente tem um leque, porque a gente tem muitas coisas que estimulam o colágeno. E qual vai ser o melhor? Isso vai depender de cada caso e muitas vezes a gente associar técnicas também é muito interessante. E o fio, como eu estava falando, a questão do tempo é importante, porque, como eu falei, 6 meses ele não tem, mas o efeito vai perdurar. Mas vai perdurar também os hábitos de vida, a poluição, o sol, enfim. E o envelhecimento intrínseco dessa pessoa também vai continuar. E aí vai depender do como estava, para que então a gente determine que seja mais algumas sessões, ou seja, faz a primeira, aí depois de 30, 40 dias tem que ter uma outra sessão para se continuar um estímulo ou não. E aí isso tudo é muito caso a caso.
Então, cada um a gente tem que avaliar sempre individualmente para poder oferecer o melhor. Então, era isso para falar sobre fios hoje, né, que a gente tem. Então, resumindo, os fios de sustentação, que eles podem ser com produtos absorvíveis, então eles não são definitivos, mas eles fazem o estímulo de colágeno e ele pode apenas fazer o estímulo de colágeno ou ele pode, além de fazer o estímulo de colágeno, também sustentar. E aí a gente tem fios mais antigos, que fio russo, fio de ouro, que hoje a gente praticamente já não utiliza mais. Eu não uso mais nada duradouro, assim, no sentido de ser permanente, como é o caso do fio de ouro e do fio russo. Eu uso sempre substâncias que são absorvíveis, até porque o nosso processo de envelhecimento e nós não somos duradouros eternamente, né? Então a gente vai mudando e é importante que esses produtos também sejam mais maleáveis, não fiquem para sempre, para que a gente possa realmente estar sempre melhorando de uma forma muito natural. Então o fio de PDO, que é a polidioxanona, ele vem com esse propósito bem interessante, porque ele faz esse bioestímulo e também essa atração. E aí, qual a sua dúvida? Pode deixar nos comentários abaixo. Você gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Até o próximo vídeo e obrigada pela sua inscrição no canal e também por você estar curtindo aí o vídeo, deixando o seu like. Até o próximo.